Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Café com Radiologia e hoje nós vamos falar dela, né? Atelectasia, um nome bem estranhão assim quando a gente não é da área, mas que é bem frequente também na nossa rotina. Entender principalmente quais são os principais aspectos radiográficos que a gente encontra e para isso nós vamos usar o raio-x para fazer essa análise. Meu nome é Davi Silva, eu sou tecnólogo em radiologia, especialista em microbiologia e saúde pública. E sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Bem, esse aqui é um pulmão que tem uma atelectasia e nós vamos trabalhar em cima dessa e outras imagens para tentar encontrar algumas características que podem nos ajudar a identificar essa presença nessa perda, né, do que a gente chama de volume pulmonar por alguma relação alveolar. Bem, segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, a atelectasia é justamente quando o pulmão colapsa, ou seja, de alguma forma ele perde a forma de pressão natural e isso vai fazer com que haja uma mudança de volume na área que está sofrendo atelectasia no pulmão, podendo ser ela segmentar, lobar ou completa. Vamos dar uma olhadinha aí nas imagens para a gente achar o que caracteriza cada uma dessas fases, tá? De antemão, essa imagem, vocês estão vendo aqui, ó, o left, que é o lado esquerdo, né, do paciente, vocês percebem que existe uma ligeira opacificação no pulmão no lado esquerdo, tá bom? E no lado direito é perceptível que a radiotransparência não é a mesma coisa do lado esquerdo. Aqui ela tem um padrão mais obscurecido, na verdade escurecido, tá bom? Tá. A princípio, quando a gente não tem muita experiência, né, a gente pode achar que pode ter aí uma relação de igualdade, né, de radiotransparência, mas não tem não, pessoal. É bem perceptível que o lado esquerdo tem uma radiopacidade aqui, uma opacificação mais destacada. Inclusive aqui na imagem eu marco aqui para você verificar, né, essa área amarela aqui, para tentar identificar a opacificação na região. Se a gente voltar aqui, ó, fica mais claro agora, dá para identificar, tá? O que é interessante é que a atelectasia, ela tem pelo menos aí 3 formas de apresentação contra a sua estruturação de localização pulmonar. E uma delas é a segmentar. A segmentar muitas vezes ela é residual, tá? E ela precisa de complementação para conseguir achar essa área que está perdendo aí, né? Essa que a gente chama popularmente de murchar ali, que está perdendo a pressão, tá bom? E nesse caso, por exemplo, a tomografia já é um padrão ouro para estudo na pneumologia da atelectasia, pode ajudar a definir, né, se é uma atelectasia ou um outro tipo de transtorno. E por que eu estou falando isso? Porque existem casos em que você pode ter uma opacificação e a consolidação parecidas, tá? E uma das diferenças entre elas é que a consolidação ela não necessariamente acompanha a perda de volume pulmonar, tá? Ela praticamente não acompanha, ou quando acompanha uma perda residual, tá bom? E a opacificação, no caso da atelectasia, ela acompanha uma perda de volume. Vocês percebem aqui o pulmão esquerdo, ó, o volume, né, e a expansão é diferente do pulmão direito, que inclusive está tentando compensar um pouco aí hiperinsuflado, né? Quer dizer, teve que trabalhar um pouco mais do que o normal aí. Então, às vezes, para definir bem essa segmentar, pode ser necessário uma complementação aí da tomografia, tá? Fora essa, nós podemos ter a lobar. O que é a lobar? É quando, por exemplo, um dos lobos, né, apresenta um deslocamento da fissura. Então, por exemplo, aqui a gente tem a fissura oblíqua do lado direito do pulmão e a fissura horizontal. Nesse caso aqui a fissura horizontal subiu, ó, e aí gerou puxando as estruturas, tá? Então, geralmente, quando o pulmão vai fazer esse colapso, né, ele vai gerar uma radiopacidade do lado dele e ele vai começar a puxar as estruturas. Isso vai gerar um padrão alterado daqueles padrões normais que a gente encontra num raio-x, tá bom?
E também tem o quadro completo, ó. Completo, quer dizer que aqui realmente envolveu todo o lobo, não só um segmento dele, tá? Na verdade todo o pulmão e não só um segmento lobar, que pode ter um quadro aí, um quadro mais grave, tá bom? Então a opacificação, ela é um sinal radiográfico característico aí no quadro de atelectasia e é perceptível sempre que no lado que vai sofrer, né, que está sendo acometido pela atelectasia, há uma perda de volume pulmonar, tá? Antes de chegar no sinal de silhueta aqui, eu vou falar para vocês, tá? Para quem gosta de concurso aí, esse é o nosso Instagram, tá bom? E lá nós temos a nossa livraria virtual, que é o COF Concurso Radiologia, e tem o nosso link da bio, tá? No nosso link da bio você entra aqui, ó, né? Você vai ter um vídeo de saudação aqui explicando o que é a nossa livraria, e nós vamos sempre trabalhar, pessoal, com preços populares para o público da radiologia, tá bom? Então aqui, olha, RDC 611 de 2022, produzi todo esse material aí com os 86 artigos gabaritados e comentados, tá bom? Por apenas R$10, vai pela Eduz, cai no seu e-mail, tá bom? E tem esse combo aqui, ó, vai o e-book de radiologia com mais de 1000 questões, que vai do SUS a intervencionista, tá? Todo gabaritado e comentado também. Também entra aí a RDC 611, ganhe um e-book de anatomia humana, um e-book de protocolo de ressonância magnética e um e-book de protocolo em tomografia computadorizada, tá? Tudo isso aí por R$30, tá? E são, principalmente os dois primeiros materiais que eu citei, são materiais que vão realmente aí te dar aplicações em concurso. Inclusive essa semana eu vou colocar o feedback do Maurício lá do Maranhão, que comprou o e-book e está tendo aí resultados excelentes aí, tá bom? E aqui, ó, a gente vai ter nosso cronograma de estudo, né? Grátis aí, você que está estudando pode baixar, é só entrar. Tem um acesso gratuito aqui, que é um livro de radiação, fontes e efeitos. E também a gente tem várias segmentações aqui no nosso canal do WhatsApp, YouTube, enfim, tá? Legislação do SUS, materiais para o Enem aqui, tá? E no final você vai ter aí, tá? Nossos grupos de TikTok e os editais, tá? Todos os editais de radiologia no Brasil, pode entrar aqui que vai sair para você aí, você vai estar se atualizando quais editais estão abertos na sua região, se preparar aí, tá? Além da IBSE tem outros, inclusive tem editais recentes aí, o governo de Minas Gerais está abrindo bastante edital nesse segundo semestre, viu? Dá uma olhada lá. Bem, voltando para cá, existe um outro aspecto que é o sinal de silhueta, tá? Então peguei aqui o conceito, né, do sinal de silhueta, que é a perda do contorno, né, do coração ou diafragma, indicando uma normalidade adjacente, tá? Atelectasia do lobo médio, né, indefinido à borda direita do coração. Então assim, o que acontece às vezes, ó, eu vou pegar esse daqui, é um conceito do Protocolo Brasileiro de Treinamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Colégio Brasileiro de Radiologia, inclusive tá no link aqui do vídeo da descrição, tá? Tá tanto o material desse protocolo deles, como também tá o material na qual eu tiro os conceitos, que é da Sociedade Brasileira de Pneumologia, tá bom? E aí eu vou colocar um exemplo dessa mudança, que é quando a gente percebe esse contorno da silhueta, e aí a gente espera que exista ali o contorno natural, por exemplo, das áreas do lado direito do coração, e aí a gente só consegue imaginar aqui, né, dar uma perda da nitidez, mas a gente sabe que está passando ali, é quando a gente vai ter o sinal de silhueta, tá bom? Então aí dá uma deslocada, né, devido à opacificação aqui for mais densa, né, apesar de não ser completa, ela obscureceu aqui, na verdade ela obstruiu a nossa visão aqui, obscureceu não cola, né, mas assim, obstruiu a nossa visão aqui da imagem de estudo, tá bom? E o padrão de silhueta também aqui, ó, se vocês repararem, a área cardíaca não tem esse contorno, né? Então assim, vocês estão percebendo que há uma mudança no contorno natural do que se espera em análise dessa região.
Então, outro aspecto radiográfico importante, além da opacificação, é o sinal de silhueta, né? Então, você está vendo uma perda de contorno que não é característico aqui à normalidade, tá bom? E por último, não menos importante, é o desvio traqueal, tá bom? Geralmente, nos termos de laudo ou até mesmo do Colégio Brasileiro, existe o desvio ipsilateral. O que é um desvio ipsilateral? Significa que a traqueia desvia para o lado do objeto de referência, que nesse caso é o pulmão que está com atelectasia aqui, né? Então, se o lado esquerdo do paciente está sofrendo atelectasia, a traqueia vai sofrer uma pressão, né? Vai ser puxada para o lado dele, né? Então, claro que o pulmão, ao apresentar um colapso, ele vai fazer uma mudança puxando as estruturas de área, tá? E então, assim, em todas as imagens, se vocês olharem, o desvio traqueal ele é bem presente. Na verdade, essa aqui que é a imagem padrão, ó, essa aqui, ó, o colapso aconteceu aqui, ó, na margem superior. Você percebe aqui um desvio, né, ligeiro que aconteceu. O desvio traqueal é outra informação radiográfica bem característica, tá? E a última, né, que seria aqui um sinal, por exemplo, de um efeito tenting, que a gente chama, né, que é como se fosse ali um efeito da cúpula diafragmática anormalizada, não está normal, né, do efeito padrão que a gente geralmente vê, tá? Então, pessoal, esse aqui são alguns sinais, tá? Lembrando que é um vídeo curto, só para a gente trabalhar aqui as principais características, né, os aspectos radiográficos no raio-x. A atelectasia é um universo muito grande, tá bom? Tem como trabalhar também nas outras posições, tem como trabalhar na tomografia, mas vai ficar aí para os próximos vídeos. Então agradeço quem ficou até agora, um abração, que Deus abençoe muito a sua vida e seus projetos, porque no final, nesse canal, é tudo para a honra e glória de Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!